Olá, esse é mais um programa Palavra Amiga, um programa da Capelania da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Uma alegria ter você nos assistindo e nós queremos agora levá-lo a refletir sobre fé numa época chamada pós-moderna. Você já ouviu essa expressão? Nós estamos na pós-modernidade. E o que fé e pós-modernidade têm a ver uma com a outra? E como é que a pós-modernidade tem afetado a fé? Vamos discutir isso daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Palavra Amiga e eu disse que nós refletiríamos sobre fé em relação à época pós-moderna. Vamos olhar para esse texto do Evangelho de Mateus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Mateus 16, de 13 a 17. Fé e pós-modernidade. O que essas coisas têm a ver? Sabe, eu reflito sobre isso no ambiente onde eu trabalho. Eu trabalho numa universidade e lá a palavra sempre é de indefinição. Parece que o que mais vigora é a ideia de que você não sabe ao certo alguma coisa, mas você precisa ver outras opiniões, outras ideias. Veja, isso em si mesmo não é ruim, mas às vezes existe um exagero em se levantar perguntas e não achar respostas para elas. Esses dias eu ouvi um professor dizendo assim: olha, estou aqui não para a gente dizer o que é certo, mas estou aqui para fazer algumas provocações. E isso ele queria dizer: vamos aqui debater, mas ninguém tem a resposta certa. Esse é o espírito do tempo, um tempo de indefinição de pensamento. Essa indefinição não deveria, mas afeta até o âmbito da fé. Curioso isso. Como as pessoas nem sempre sabem ao certo no que elas creem e não ligam muito para isso. Isso acontecia nos dias de Jesus. Veja que o texto que a gente leu, Jesus pergunta para os discípulos: quem que esses que me seguem acham que eu sou? Quem que eles acham que eu sou? Jesus está perguntando não em relação àqueles que se opunham a Jesus, está perguntando àqueles que tinham interesse por Jesus. E eles têm opiniões diferentes. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros acham que é algum dos profetas, como Jeremias. Mas nenhuma das opiniões satisfaz. Jesus não diz que bom. Pelo contrário, ele espera a resposta certa e pergunta a Pedro, aos discípulos, e Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então exalta a opinião de Pedro. Que bom, como isso é bom para você, como você é feliz, Pedro, porque você recebeu revelação do Pai. Essa história de Jesus tem a nos ensinar que, na verdade, não basta simplesmente crer. Nós estamos num país em que as pessoas dizem constantemente: eu tenho muita fé, viu? Tenho fé de que isso vai dar certo. Mas fé na coisa errada não adianta. Muita fé num Deus falso não significa nada. É melhor ter fraqueza de fé no Deus verdadeiro e clamar por força de fé, mas no Deus verdadeiro, do que crer muito num Deus falso. E Jesus nos ensina isso. Nós temos que entendê-lo como ele é, para que a gente o adore em espírito e em verdade. Eu queria desafiá-lo hoje a você a pensar nisso. Pense na importância de conhecer a Deus para que você realmente creia no Deus verdadeiro. Que não seja um Deus da sua cabeça ou da tradição que você recebeu, mas seja o Deus conforme revelado na Bíblia Sagrada. Creia no Deus verdadeiro. Tenha fé no Deus verdadeiro. Que Deus abençoe e até o próximo programa.